Hoje o Tech Talk de hoje é sobre uma pincelada da parte de visão computacional e um pouquinho da biblioteca Java CV com esse objetivo, trabalhar com reconhecimento de pessoas. Tá? Então, primeiro, só contextualizando sobre essa questão conceitual, a visão computacional é a simulação da capacidade do olho humano. Tá? Então, esse é o objetivo. Então, a gente, através de instrumentos, sensores, etc., passa para dentro do computador de algum equipamento que faça processamento e ele extrai e tenta tirar conclusões parecidas com o que a gente ia ter através do nosso olho. Tá? A gente tem dois conceitos importantes aqui, que são, um é a detecção facial e o outro é reconhecimento facial, que não são a mesma coisa. Então, detectar quer dizer que eu consigo perceber que num vídeo, numa imagem, numa foto, etc., eu tenho ali um rosto. Então, esse é o primeiro passo para a próxima etapa, que é o reconhecimento. Então, se eu numa imagem achei um rosto, a primeira etapa vencida, eu sei que ali tem uma pessoa. O reconhecimento facial é quando eu agrego a isso a individualização. Então, um é de caráter mais genérico e o outro realmente está ligado a esse é fulano de tal. Tá? Vou falar aqui sobre a decomposição de imagens, e nesse processo de reconhecimento, etc., a gente passa pela decomposição de imagens ou pela extração de características. Tá? São duas técnicas, duas abordagens para se tentar extrair informações. No final das contas, o que é feito é pegar imagens e transformar em número. É isso que ocorre, porque o computador trabalha com 0 e 1. Tá? Então, o processo de dividir a imagem em vários pedaços e colocar para cada pedaço um valor que identifique algo representativo daquela imagem. Então, é ali aqui. Então, aqui eu tenho o número 9. Tá? Só ilustrativo, eu peguei esse cara e dividi em algumas áreas. Eu posso ter um algoritmo que faça a seguinte validação. Ó, se dentro desse quadradinho tiver mais do que X% de preto, eu considero que ele é 1. Se eu tiver menos do que isso, eu considero 0. E aí eu posso pegar esse cara aqui e interpretar dessa forma. Então, eu marquei aqui em vermelho, que é onde ele estaria fazendo a interpretação. Então, primeiro eu tenho uma imagem, eu transformo numa matriz de números. Tá? E aí, depois nesse processo, só para entender como ele vai ocorrendo, ele vai enxugando e ele vai se tornar isso aqui. Ele vai se tornar um númerozão, um array. Tá? Esse cara representa aquilo ali e, no final das contas, representa a nossa imagem. Então, o 9, ele é representado dessa forma. Uma outra maneira de se analisar é através da extração de características. Então, naquele primeira decomposição de imagem, a gente vai pegar uma foto de uma pessoa, vai analisar pixel a pixel e vai transformar aquilo num número grande. Lógico que quanto maior essa foto, maior essa imagem, maior o número final. A extração de características, então, é onde a gente pega, tenta em alto nível pescar alguns pontos importantes, seja cor, seja formatos, etc., e extrair daqui de uma determinada imagem. E no final também gerar um número. Esse número, dependendo da sua análise, ele não vai ser tão grande quanto o anterior, mas ele pode ser tão representativo quanto. Aqui tem, por exemplo, um exemplo bem simples de extração de características num linguado. Que peixe é bom. Num tambaqui. Esse peixe é bom. É bom? Muito bom. Então aqui peguei um exemplo só ilustrativo também. Então eu tenho aqui esse peixe aqui, ele tem essa cauda nesse formato. Eu tenho esse cara com uma cauda num formato diferente, uma em V e outra não. Então, através de visão computacional, eu posso tentar isolar pontos importantes e fazer
uma extração. Mas isso resolve o meu problema ou não, é legal ou não? Essas características que eu estou elencando, elas são boas ou não? Vai depender do problema que você quer responder. Se você quiser apenas diferenciar um linguado de um tambaqui, talvez seja suficiente. Talvez seja suficiente só fazer análise das cores. Tá? Então isso vai depender muito do problema a ser resolvido. Tá? Então eu elenquei aqui, ó, a questão dos olhos. Tá? Então aquele peixe, quando a gente pega ele de lado, ele fica aparecendo os dois olhos. Porque, na verdade, ele é diferente o formato dele, né? Isso. Tem essa questão das nadadeiras, então a nadadeira curta, tem a nadadeira maior. E aí, no final, a gente acha as características e coloca aqui qual é, aqui grupo, né? Qual é o label dele, qual é o identificador de categoria desse determinado dado. Fazendo uma conversão aqui, sim, não, depois vai virando 0, 1 e eu posso colocar aqui o meu label, tanto pode ser textual quanto numérico, porque o label é um indicador de característica, tá? É aquele cara que eu digo, a classe desse cara é igual a classe desse cara tambaqui. E aí eu tenho linguagem tambaqui e aqui um número representativo de cada um desses caras. Para eu fazer um processo de extração, eu vou precisar de muitas e muitas fotos desses caras, muitas imagens. Talvez tenha que fazer algum tratamento, porque aqui está aparecendo verde, aquele ali está branquinho, e o que me interessa é só isso aqui. Tem que ser capaz de isolar esses caras. Mas uma vez feito isso, eu extraio as características. Aí aqui as fases de reconhecimento são essas 4. Tá? Então, na questão de reconhecimento facial, a gente vai imprimir técnicas, uma daquelas 2 técnicas, ou combiná-las, mas voltado ao reconhecimento de pessoas, de seres humanos. Então, em primeiro instante, é necessário que a gente faça a detecção facial. E esse é um tipo de problema que ele já foi bastante explorado e para o qual já existem bibliotecas e séries de treinamentos que a gente não precisa mais se debruçar sobre eles e treinar novamente. Então, a parte de detecção, ela já está muito explorada. Isso aí. Mas nessa fase a gente vai só identificar que numa determinada imagem tem um rosto e eu vou tentar coletar só aquele rosto. Então, a coleta de fotos é a próxima etapa. Eu peguei lá e identifiquei que tem um rosto, beleza. Pego ali e faço um recorte, porque do rosto é que eu vou extrair as características principais e vou desconsiderar outras coisas que na imagem atrapalhariam na hora de eu fazer uma identificação. Só me interessa realmente o rosto, só pela região. O treinamento é a fase onde, depois de ter detectado uma quantidade X de imagens, eu vou fazer a extração de características ou a decomposição de imagens e gerar um número para cada uma das imagens. O treinamento significa que eu vou ter uma quantidade suficiente de dados para conseguir, através de algum algoritmo, de alguma técnica, identificar um padrão. Então, extrair dali uma padronização que me permita no futuro fazer comparações e verificar se aquele padrão é atendido ou não. E por último vem a questão do reconhecimento. Então, durante o treinamento eu vou dizer, ó, eu tenho 20, 30 imagens, 50 imagens que representam essa categoria. É um tambaqui, é um linguado, é fulano, é beltrano. Tá? No caso de pessoas eu vou dizer que é fulano. Vou dar um nome. Uma vez o treinamento sendo feito, eu posso submeter uma nova imagem para ser comparado com aquele padrão que foi capturado aqui e salvo num determinado formato de arquivo, uma determinada base que interpreta e traduz corretamente aquele padrão.
Biblioteca que a gente pode usar para isso. O JavaCV, ele é uma abstração em cima de uma biblioteca muito famosa, muito utilizada, que é a OpenCV. Tá? Então, ele se popularizou muito porque ele permite o processamento em tempo real. O treinamento, que é a fase de buscar o padrão, achar o padrão, não é rápido, tá? Mas também não é muito pesado assim, para uma categoria e para poucas categorias. Mas o reconhecimento ele é bem rápido. Então a gente consegue fazer a 30 frames por segundo, às vezes até 60 frames por segundo, ficar reconhecendo o tempo todo as imagens e processando se é ou não é aquela imagem. Tá? Então, é um projeto aberto. O legal dele é que já é um pouco mais alto nível e é mais fácil de instalar e etc. De utilizar. Então, a utilização pode ser através de uma dependência, pegar o Jazz e colocar no projeto, biblioteca no projeto, tá? Ou alguma coisa usando algum gerenciador de dependência feito um Gradle. Para a gente fazer uma detecção, a gente se utiliza como base isso aqui. Então, um arquivo de treinamento de reconhecimento de faces. Uma base que já existe e me diz ali, ó, você importa isso aqui no seu projeto e pode perguntar se em determinada imagem, determinado vídeo, existe um rosto. Então, eu não vou precisar, nesse caso, reescrever nada, ele já está pronto. Eu parto de um nível de abstração. Aqui é só um exemplo, no final ele gera um XML grandão, aquele arquivo, bem grande mesmo, de alguns megabytes. Esse é o resultado do treinamento? De um treinamento de reconhecimento de face, então, que é uma base que já existe. Reconhecimento? Não, detecção. Desculpa, de detecção de face. Saber que é uma cara, né? Saber que é um rosto e ajudar a gente a montar um quadradinho lá. Esse cara só vai dizer, aqui nessa área tem um rosto. Tá? Usando o JavaCV para a gente detectar, para a gente importar esse cara e chamar aqui um Cascade Classifier e apontar em que parte ele está. Isso é suficiente para fazer um import e preparar aquele cara para fazer a detecção facial. Aqui um exemplo bem simples de como eu vou fazer a captura das faces. Em algum momento, meu software está processando, chamando a câmera do celular ou do computador, etc. E eu estou recebendo as imagens. Dentro da biblioteca, ele faz a conversão dessa imagem para uma matriz. Essa minha matriz é exatamente uma tradução já muito perto daquele cara que eu quero. Aquele arrayzinho que a gente viu no início. Tá? Um processo muito comum é transformar em tom de cinza. Tá? Às vezes até binalizar, que é deixar preto e branco só. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com texto. Por quê? Uma imagem, elas são 3 matrizes. Uma imagem colorida, por exemplo. Verde, azul, vermelho. É irrelevante, muitas vezes, para mim, as cores. O que é relevante é só o formato. Então, pode ser feito numa cor só. Sem contar que, com isso, eu reduzo a quantidade de dados a serem analisados. Vou analisar uma dimensão só, ao invés de 3. Chamado isso, eu pego o meu detector de imagens e peço para ele extrair uma imagem para mim, detectar as faces. Então, o legal é que assim, eu não preciso me aprofundar muito, eu consigo chamar as funcionalidades sem ter que ter um nível muito técnico, muito baixo nível para fazer a utilização dos recursos. E depois vai ter algum método lá que vai desenhar um quadrado baseado nas dimensões que foram passadas. Tá? Isso aqui é um exemplo. Tá? Então ali tem uma foto, eu capturei várias fotos. No total eu capturo 25 para fazer um treinamento. Tem um software que está aqui. Deixa eu ver só um segundo. Eu fiz um exemplo, ele está aqui. Ele fica o tempo todo processando. Você está passando aqui, ele vai dar uma mensagem que não tem um treinamento. Ele vai botar um quadradinho no seu rosto. Tá? Quando o treinamento é feito, é
quando a gente vai tirando várias fotos, ele vai salvando. Eu tenho fotos de mais ou menos 10 kilobytes, porque elas já estão convertidas para tom de cinza e estão com um tamanho específico. Então, isso é o processo de captura, e isso aqui é quando eu mando fazer o treinamento. Ele vai pegar 25 fotos que eu tirei, vai interpretar as 25, vai transformar naqueles arrays e vai deixar lá guardado, depois de ter feito várias avaliações, dizendo assim, eu entendo que é isso aqui, essa é a tradução dessa base de dados. A interpretação ela gerou um arquivo de 17 MB de informação. Então ele cresce bastante porque eu pego a imagem, transformo naquele array e peço para ele extrair um padrão. Então essa análise ela é um pouco pesada e também gera muita informação. Apesar disso, consegue reconhecer com uma certa velocidade, muitos reconhecimentos por segundo. No final das contas, a gente pode pegar aqui, pegar uma face que foi detectada, passa por esse processo, que ele já é o processo de redimensionamento. Então, é que nem a gente faz na física, eu não posso calcular metros por segundo misturando com quilômetros por hora, tem que ficar tudo na mesma base. Então a gente pega as imagens, se eu tenho a mais grande também, eu vou tentar deixar tudo no mesmo tamanho para que o número gerado eles possam ser comparáveis. Gerar alguma coisa aqui, um label, exatamente. Você entende que ele é fulano, ciclano ou beltrano. O label é exatamente a categoria. Esse aqui é o quão certo ele está daquilo. Então, quando a gente está falando de padrão, toda a parte de inteligência artificial é muito montada em probabilidade. O quão provável é que aquela informação é exatamente aquilo que eu estou dizendo, eu estou afirmando como algoritmo. A predição é o processo de, dado essas informações e dado essa base de dados, eu acho ou eu faço a predição de que é fulano de tal. Então, na hora que a gente captura o label, é exatamente aquela categoria. No final, se ele devolve um -1 é porque não conhece, e é por isso que estava aqui aparecendo unknown, o treinamento realizado. E o nível de aceitação é o quão exigente eu vou ser para dizer, considero conhecido, considero desconhecido. É exatamente aqui, quando ele colocou aqui, eu conheço você, então foi um label que eu coloquei genérico lá, e aqui a gente adapta para a técnica que já existe e está consolidado anteriormente. Então, que eu faço é o que é exatamente aquele processo de transformar naquele array. Quando a gente consegue transformar uma imagem naquele array, a gente pode passar para o processo de detecção do padrão que já é utilizado para outras coisas. Quando a gente faz o digital, normalmente já aperta, então normalmente travado, né? Enquanto o facial está assistindo. Mas o digital gera algo parecido com uma imagem também. Também, né? Um stream qualquer de um arrayzinho que ele tem que bater. Nesse caso do rosto, quem vai ajudar é exatamente a detecção facial. Sim. Que a gente captura instantaneamente. Captura instantaneamente. A gente tenta pegar, quando se faz uma captura de imagens, pega teu rosto de frente, de lado, olhando para cima e tal, para que a gente consiga, todas essas variações, extrair um padrão. Como é que está o nível para fazer reconhecimento sem ter o banco de dados? Que eu já fiz um projeto com o PCD, aí era um cliente que queria que o cara reconhecesse uma foto no banco de dados com o crachá do cara. Ou seja, tu tinha apenas duas fotos. Uma que estava no banco e outra crachá. Sim. Tipo, a foto não é igual, era diferente. Ou seja, nos testes que eu fiz nos exemplos, caía muito ruim o reconhecimento. Isso. Tipo, ele tinha vários algoritmos que comparavam, todos pediam um banco de dados, ou seja, várias fotos daquele rosto que é para ter um padrão. Mas, tirando essa forma de ter um banco, tem alguma forma de reconhecer as características? O algoritmo? É assim, o que ocorre? Você pode tentar fazer uma coisa que tipo, verificar a distância vetorial, etc., como a gente faz com um string, verificar a distância. Mas a verificação de distância não me diz
pode não me dizer muita coisa. Sim. Tá? Toda a parte de treinamento de inteligência artificial ela é baseada em encontrar padrões. E a gente só encontra padrões a partir de uma base de informações mínima. Sim. Então, é muito difícil com uma foto a gente conseguir isso. É difícil pra caramba. O que dá pra tentar fazer é que o Google faz no Google Images, né? Tipo, às vezes só tem uma foto sua, ele analisa mais 100 vezes, então no caso, a primeira vez que ele passar pode ser que dê errado, a segunda, a terceira, lá pela quinta, sexta, a mesma pessoa passando, cada vez ele pega ali um padrão, lá pela décima segunda... Não tem um banco também, né? ele vai construindo o banco, né? Sim, E baseado nessa, ele calcula que a probabilidade de ser a pessoa que está passando é, sei lá, Pois é, 80%. um reconhecimento assim, sem esse tipo de crescimento Não vai de rolar. uma IA simples. É que aí não acha padrão, né? Pois é, fica bem difícil. E assim, também se baseia muito no que, assim, também na